Shalom, shalom, boa tarde. Estamos hoje no dia 2 de abril do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 20 de Nissan do ano 5781. Hoje nós estamos no 6º dia do Shabat, então, portanto, logo mais ao pôr do sol nós estaremos adentrando em Shabat, o 7º dia da semana, o dia sagrado do Shabat. E então, até lá, todos estão aí se preparando para receber Shabat. Hoje nós estamos no 6º dia do Pesach e no 5º dia da contagem do Omer. E pela graça de Hashem, nós teremos aí, a contagem dos 49 dias para chegarmos à festividade de Shavuot, E a festividade de Shavuot, nós teremos aí no entardecer do dia 16 de maio, um domingo à tarde, no entardecer do domingo à tarde, dia 16 de maio, e Shavuot vai até o dia 18 de maio, também até o pôr do sol. Então até lá nós teremos aí a contagem de Omer, Vamos comentar um pouquinho sobre Omer daqui a pouco e os aprendizados que nós temos aí sobre a questão de Omer. Hoje nós estamos a 196 dias do ano 5781, portanto nós temos aí a gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, de número 196. Ok? Vamos então primeiramente a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, e o aprendizado que tem para as nossas vidas no dia de hoje. O Rebbe assim nos diz, nós estamos aí, com a Donária Carmo, lá de Lisboa, e deu nó na garganta, lá de Lisboa, Portugal. Estamos aí também com a Vera Amâncio, Bauru, Vera Amâncio e Paulo, seu marido, de Bauru, aqui a nossa região. Também estamos conectados aí em Atage com a Torá. Vamos à gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, de número 196, nessa contagem do ano 5781. Então, o ensinamento do Rebbe assim nos diz: cada caminho contém o que falta ao outro. Quando a divindade é tudo, até as trevas estão incluídas. Mas o mundo permanece inalterado, porque não há mundo, só divindade. Quando tudo é divindade, você transforma o mundo, escavando-o para remover as trevas e encontrar as centelhas da divindade, mas as trevas ficam empilhadas do lado de fora. O caminho de Yaakov, Jacó, é achar aquele que é tudo dentro de cada coisa e trazer aquele que está além de todas as coisas para morar no interior de cada coisa. Yaakov conhece um Deus que está ao mesmo tempo além e dentro. Para Yaakov, escuridão também é luz. Baruch Hashem, Roberval Ribeiro, Shalom, Shalom, graças a Hashem estamos aí. Tem hora que você lê as gotas de sabedoria do Rebbe e dá um nó na cabeça que não é brincadeira, não é verdade? E quando você ouve, acontece esse mesmo nó. Mas aí nós precisamos ir
palavra por palavra e frase por frase, para podermos compreender um pouco mais a realidade dessas coisas. Vocês desculpem aí porque de repente deu um nó na garganta aqui e a voz está começando a sumir, não sei porquê, viu? Mas vamos em frente aí até onde dá. Então o Rebbe, ele diz assim para nós: cada caminho contém o que falta ao outro. Na realidade, na nossa jornada do nosso dia a dia, a nossa jornada monoteísta, o nosso caminho sempre tem algo que falta. E aquela outra pessoa também segue no mesmo sentido. Na realidade, Deus proveu isto justamente para que todos possam compreender que ninguém pode andar e agir sozinho na jornada da fé monoteísta. Nesse sentido, o aprendizado é que nós precisamos um do outro, porque ninguém pode fazer nada, ninguém consegue fazer absolutamente alguma coisa sozinho. Por isso nós vimos nas gotas de sabedoria anterior, em que o Rebbe nos diz que a nossa jornada ela precisa ser sempre pautada olhando para frente e para o próximo, não satisfazendo o nosso ego, mas sim buscando cada vez mais o amor ao próximo e cumprindo os mandamentos de Hashem. Leocádia Pereira, né? Shalom, shalom, boa tarde. Na sequência, o Rebbe começa a explicar o que significa cada caminho contém o que falta ao outro. Então ele começa explicando dizendo assim: quando a divindade é tudo, até as trevas estão incluídas. Ou seja, nós aprendemos que Deus é tudo. E aqui quando o Rebbe diz que a divindade é tudo, até as trevas estão incluídas. O salmista, num dos seus salmos, ele expressa: de onde fugirei da tua presença, Hashem? Se eu for ao mais alto dos montes, tu ali está. Se eu for nas profundezas dos mares, tu ali está. Se eu for no mais escuro da escuridão, das trevas, para ti é a mesma coisa, luz e trevas, luz e escuridão para ti é a mesma coisa. E por mais que eu possa penetrar na maior das escuridões, para ti será como a luz do dia. Então, quando a divindade é tudo, até as trevas estão incluídas. Ou seja, nada há fora de Deus. Por isso, os sábios dizem, a divindade é tudo. Nesse sentido, significa que tudo, absolutamente tudo, está em Deus. A divindade é tudo. Ou seja, nós precisamos ver Deus em todas as coisas. Nós precisamos procurar ver a presença divina em todas as coisas e principalmente em todas as pessoas. Em seguida, diz, mas o mundo permanece inalterado, o mundo permanece o mesmo, porque não há mundo, não existe mundo, só existe Deus, só existe a divindade. Aí você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Eu estou vendo, estou enxergando quantas coisas existem, quantos bilhões de pessoas existem, mas o mundo permanece inalterado porque não há mundo, só a divindade, só Deus. Por quê? Porque a divindade é tudo. Por isso que nós somos desafiados no nosso dia a dia a ver Deus em todas as coisas e em todas as pessoas. Porque a divindade é tudo. Nada está desligado dele, nem mesmo as trevas, nem mesmo o perverso está desligado de Deus.
por mais que ele tente se desligar de Deus, ele está em Deus. Porque a divindade, Deus, é tudo. Na sequência, ele nos diz: quando tudo é divindade, nós vimos primeiro lá. Primeiro, quando a divindade é tudo. Agora, quando tudo é divindade, você transforma o mundo, escavando para remover as trevas e encontrar as centelhas de divindade. Mas as trevas ficam empilhadas do lado de fora. Agora aqui é aquela questão, o ser humano agindo em direção à divindade, agindo em direção a Deus. Então, quando tudo é divindade, então você transforma o mundo. Cada palavra que você lança negativa, ou cada palavra que você lança de maldição sobre o mundo, você está lançando trevas sobre o mundo. Mas quando tudo é divindade, quando você se conecta com Deus, você se conecta com o infinito, a divindade, a Deus, então você começa a transformar o mundo. Aonde você vê as coisas negativas, você lança palavras de bênçãos, palavras positivas. Você não vai junto com a maioria que realmente lança coisas negativas e maldições sobre o mundo e sobre as pessoas. Você vai lançar bênçãos. Um exemplo simples. A mãe, normalmente tem mãe que diz assim: não sei o porquê esse filho me nasceu. Ela está lançando bênção ou maldição sobre o filho? Ela está lançando palavras negativas ou positivas sobre o filho? Certamente negativas e maldições. Aí depois essa criança cresce rebelde, não respeita pai e mãe, cai na marginalidade e por aí afora vai. Aí a mãe diz assim: puxa vida, onde será que eu errei? Errou exatamente em que você lançou maldição sobre o filho. Você lançou palavras negativas sobre o teu filho. E a palavra tem poder. Por isso que quando tudo é divindade, ou seja, quando o ser humano ele passa a se conectar com Deus, ele não aceita o negativo, ele não aceita a maldição. Então ele vai transformar, ele vai procurar transformar o mundo. E para isso é necessário escavar. E quando, no sentido literal, físico, de escavar poço, você começa a abrir o buraco. Quando você começa a abrir o buraco, o que acontece com a terra que você vai tirando? Você vai lançando do lado de fora, vai ficando amontoado lá. E à medida que você escava o poço, quando você chega no ponto ideal em que começa a brotar a água, até aquele ponto, tudo que era terra em volta daquela nascente de água, você lançou para fora do poço. Você lançou lá fora, deixou lá fora aquele montoado de terra. Transformando isso ou transportando isso para a vida espiritual, então significa estas terras que você está escavando no poço. Essas terras significam as trevas. Significam as cascas, as quelipote, as cascas que impedem com que o teu homem interior, o teu ser interior, a tua alma divina venha fluir. E à medida que você vai escavando, significa que você vai crescendo no conhecimento da vontade de Hashem, através da Torá, e você vai tirando do poço do seu coração as trevas, a terra
que está encobrindo, impedindo com que realmente a alma divina venha fluir. E você vai deixando para fora. Então, dentro desse sentido, né, em que o Rebbe está trazendo para nós, onde ele diz, quando tudo é divindade, você transforma o mundo escavando para remover as trevas e encontrar as centelhas da divindade. É quando começa a fluir a água do interior do poço. É quando começa a fluir a presença divina em cada vida. Você encontra a sua centelha divina. Você precisa escavar. Não cai de graça do céu. Não adianta cruzar os braços e ficar esperando que caia do céu de graça. Não. É necessário o alto sacrifício, a busca. Você precisa buscar. Você precisa escavar. Você precisa suar para alcançar a fonte nascente de água, que é exatamente a centelha divina que está no teu interior. E à medida que você vai fazendo isso, conhecendo a Torá, conhecendo a vontade de Hashem, os seus mandamentos, e você vai se aplicando, você vai removendo as terras, você vai cavando, para que esse fluir da sua alma divina em conexão com Deus venha estar encontrando as centelhas divinas que está no teu interior. Quando você consegue fazer isso, então você está transformando o mundo, porque você se transformou. E à medida que você se transformou, você vai começar a transformar todas as coisas em sua volta, ao seu derredor e até onde Deus possa te enviar. Nesse sentido, então, as trevas, elas vão ficando empilhadas lá fora. As terras, né, que você removeu, elas vão ficando do lado de fora. Ou seja, os teus defeitos, os teus pecados, né, as tuas iniquidades, você vai eliminando, você vai se corrigindo. Então, hoje, você é melhor do que ontem e menos melhor do que amanhã, porque amanhã você precisa ser melhor do que hoje. E assim sucessivamente. Na continuidade, o Rebbe nos diz, né, temos aí, né, a conexão da Cida Fernandes, lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Shalom, shalom. O Felipe Costa. Shalom, shalom, Felipe. Então o Rebbe continua dizendo, o caminho de Yaakov é achar aquele que é tudo dentro de cada coisa. Então, o caminho de Yaakov é exatamente achar, buscar, encontrar aquele que é tudo, o soberano, dentro de cada coisa. Então, vejam bem, Yaakov, por exemplo, ele não odiou o seu sogro, que o escravizou, entre aspas, né? Lá durante os seus 20 anos que ficou lá na casa do seu sogro. O seu sogro vivia enganando-o, certo? Queria casar com Raquel e o seu sogro enganou e acabou casando primeiramente com Leia. Depois teve que trabalhar mais 7 anos para ter o direito do casamento com Raquel. Depois vieram mais 7 anos para que ele pudesse ter a sua criação, o seu próprio gado, né? E mais uma vez o seu sogro tentou enganá-lo de múltiplas formas, né? Mas aí, Yaakov, o que ele fez? Ele procurou achar aquele que é tudo dentro de cada coisa. Ele não odiou o seu sogro. Ele não ficou com raiva do seu sogro. Ele buscou a causa. Ele buscou o motivo, o propósito de tudo aquilo. Então, o caminho de Yaakov é achar aquele que é tudo dentro de cada coisa.
Então ele procurou sempre ver Deus em cada situação, em cada coisa que acontecia em sua vida. Ele procurou ver Deus nestas coisas. Quando ele vai lá de encontro, retornando à terra prometida, quando ele vai lá para encontrar com seu irmão Esaú, Esaú, ele sabe que o seu irmão ainda nutria ódio contra ele e que o objetivo do seu irmão era de matá-lo, porque ele fez o juramento de matar Iacove e a sua descendência. Mas Iacove, ele não teve ódio do seu irmão. Ele procurou ver Deus na vida de Esaú. Ele procurou ver Deus nas ações de Esaú. Ou seja, o caminho de Iacove é achar aquele que é tudo dentro de cada coisa, de cada situação, de cada diversidade, de cada pessoa, seja o que for ou quem for. Então Iacove busca achar realmente Deus. Qual finalidade? E trazer aquele que está além de todas as coisas para morar no interior de cada coisa. Então, Iacove, ele vai procurar achar aquele que é tudo dentro de cada coisa. Ele, achando, ele traz aquele que está além de todas as coisas para morar no interior de cada coisa. Então, nós estamos ligados exatamente no princípio do ensinamento. Quando a divindade é tudo e quando tudo é a divindade. Ou seja, na realidade, nessas duas frases, nós temos uma situação, porque eles se tornam dois elos numa fusão, numa coisa só. Quando a divindade é tudo e quando tudo é divindade. Quando nós começamos a compreender que nada, absolutamente nada, está desconectado de Deus, tudo que existe está conectado com Deus. Tudo que existe tem no seu interior centelhas da divindade, seja no reino vegetal, no reino mineral, no reino animal, ou no reino vegetal, reino mineral, reino animal e também no ser humano. Em todas as coisas há centelhas divinas. E por que há centelhas divinas em cada coisa? Você às vezes pode dizer, puxa, pedra tem centelha divina? Planta tem centelha divina? Animal? As coisas que a gente vê por aí, né, tem centelha divina, a água tem centelha divina, a natureza, né, tem centelha divina, tudo tem centelha divina. Por quê? Uma resposta simples. Porque quando Deus criou todas as coisas, Ele criou pelo poder da sua palavra. E Deus disse, e assim se fez. Ou seja, quando Deus ele criou todas as coisas, Ele criou pela palavra. A palavra de Deus criou todas as coisas. A palavra de Deus é santa. E, portanto, esta centelha divina de Deus está presente no íntimo de cada coisa que existe, tanto no mundo visível como no mundo invisível. Este é o nosso Deus, ok? Então, quando Iacove ele acha, então ele faz o quê? Ele traz aquele que está além de todas as coisas, o soberano, para morar no interior de cada coisa. Por isso que tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos abençoar. Você vai sair de casa, você não pode sair de casa antes de fazer o Shema no mínimo, obviamente, no mínimo, né? O ideal é fazer as preces da manhã, não resta dúvidas.
E aí, quando você vai saindo de casa, você já tem as preces de bênção sobre você. E à medida que você vai andando no seu caminho, você vai abençoando o teu trajeto. Abençoa o trajeto entre você e o objetivo pelo qual você saiu de casa. Você andando, caminhando, pensando ou falando em voz baixa, ou na sua voz normal, depende de você, você vai abençoando esse trajeto, até você chegar no seu destino para o qual você saiu de casa. Pede as bênçãos do Eterno, abençoa em nome do Eterno aquilo que você vai fazer. Ao tomar um copo d'água para matar a sua sede, faça a bênção. Ao se alimentar, faça as bênçãos. Depois que se alimentou, faz as bênçãos de agradecimento. Faça com que realmente a divindade seja uma realidade em tudo. Faça com que, de fato, tudo seja uma divindade na tua vida. Quem ganha é você. Porque você sempre vai estar conectado com Deus. Ok? E, na sequência, Iácov conhece um Deus que está ao mesmo tempo além e dentro. Né? Ou seja, como diz o profeta, né? O nosso Deus é aquele que enche todo o céu e toda a terra. Ou seja, ele é o grande eu sou. E finalmente, né, para Iácov, escuridão também é luz. Né? Nesse sentido aqui, no sentido bem espiritual, prático da nossa vida também, toda e qualquer adversidade que nós possamos enfrentar na nossa lida, nós precisamos entender que até mesmo a escuridão é luz. Sabe aquele ditado que diz assim, há mal que vem para bem? Há escuridão que vem para a luz. Ou seja, olhe cada dia, cada momento do seu viver, olhe de forma espiritual e você verá Deus em tudo. E você verá que tudo é Deus. E isso é bom. Amém? Vamos para a nossa contagem do Homer hoje. Hoje nós estamos no 6º dia da semana de Pêssar e no 5º dia da nossa contagem de Homer. Né? Nós temos aí, sobre a contagem de Homer, não podemos esquecer que cada palavra da Torá há um profundo significado pessoal e espiritual. Então, isso nunca será apartado da Torá. Ou seja, cada palavra da Torá há um profundo significado pessoal e espiritual. E você tome posse disso. Não deixe que uma coisa se separe da outra. Toda a palavra da Torá, ela tem um significado para você, tanto no nível pessoal como no nível espiritual. Nada é sem sentido em tua vida, ok? Então, como nós sabemos, a Torá, ela é instrução. A tradução que o mundo gentil, o mundo das nações, o mundo religioso lá fora, traduziu Torá, escrevendo como lei, né? Foi num termo pejorativo, né? Para dizer que os 5 primeiros livros da Bíblia lei, naquela visão, uma coisa obrigatória, uma coisa imposta, né? No sentido pejorativo. Mas a Torá em si, no seu sentido exato da palavra, a Torá é instrução, ensinamento, ok? Então, o processo de receber a Torá no Monte Sinai, que Moshe ali o recebeu, de fato, começou 49 dias antes da sua entrega, com o êxodo do Egito. Esses 49 dias são tradicionalmente chamados de Sefirat HaOmer, ou seja, a contagem do Homer. Né? Por isso que nós temos lá em Levítico, capítulo 23, verso 15,
dizendo: conte desde o dia em que trouxerem o homer como oferenda. Então o homer era uma medida de cevada, que corresponde em torno de 2 litros, que os judeus traziam como minha, ou seja, como oferenda, né? No segundo dia de Pêssar. Por isso que a contagem do homer acontece na segunda noite de Pêssar. Por isso nós estamos hoje, por exemplo, no 6º dia da semana de Pêssar e no 5º dia da contagem do homer, ok? Então esta era acompanhada pela contagem do homer, no qual os judeus contavam cada um dos dias durante 7 semanas, 49 dias no total, conduzindo-os então à festividade de Shavuot no 50º dia. Então, a contagem do homer tem 2 situações. Por exemplo, quando o sol se põe e começam a aparecer aquelas primeiras estrelas, é o início da noite. Se você fizer a contagem do homer naquele momento, então você só faz a contagem do homer naquele momento. Ponto. A partir do momento em que a noite se iniciou propriamente dita, então já se fez noite, literalmente, então você vai fazer a contagem do homer depois das preces da noite. Depois das preces da noite, aí você faz a contagem do homer, ok? Então essas são as 2 situações para a contagem do homer, ok? Qual o significado então de contar 49 dias e como isso se relaciona com a ansiedade e preparação para receber a Torá? Que relevância tem essa contagem para nós hoje em dia e como isso se aplica à exploração das dimensões mais profundas de nossas almas? Então, a resposta, segundo os nossos sábios, diz que está exatamente na palavra Mitzrayim, que traduzido é Egito, ok? Então, Mitzrayim, a resposta a essas 2 perguntas está exatamente nessa palavra, Mitzrayim, que traduzida é Egito, e significa limitações, fronteiras, e representa todas as formas de conformidade e definição que restringem, coíbem e inibem nosso livre movimento e expressão. Ou seja, qualquer proibição da sua liberdade significa Mitzrayim, Egito. Por isso que os sábios falam que nós precisamos nos libertar do nosso Egito, quando fala do nosso ego. Então o nosso ego, ele pode se tornar um Mitzrayim, um Egito na nossa vida. E o significado de Egito é exatamente o quê? Limitações e fronteiras. O nosso ego, ele limita, ele coloca fronteiras para a nossa alma divina, para ela não fluir como Deus quer e como a própria nossa alma divina quer. Então, por isso, os nossos sábios falam, né, posterior ao êxodo do Egito, os ensinamentos através dos milênios, exatamente nesse sentido. Que nós sejamos livres, tanto os judeus como os não-judeus, do seu Mitzrayim, o seu ego. Essa é a primeira questão. E por isso nós vimos na gota de sabedoria do Rebbe que quando nós escavamos o poço, as trevas ficam do lado de fora. Nesse sentido aqui de Homer, então o nosso ego fica de fora. E a nossa alma divina, o fluir da água pura, então é ela que vai fluir. E ela, nessa conexão com o infinito, faz com que a alma animal seja moldada e a alma animal ela venha fazer uma fusão com a alma divina.
dando mais ousadia, coragem, mais força para cumprir a vontade de Hashem. Olhando para o mundo lá fora, é a mesma coisa. Qualquer atitude de qualquer liderança dentro da questão geopolítica ou religiosa que restringe a sua liberdade, limitando a sua liberdade, colocando fronteiras na tua liberdade de expressão, de livre pensamento e etc e tal, do seu ir e vir. Então isso está acontecendo o quê? Um Mitzrayim, um Egito. Por exemplo, o que está acontecendo hoje em muitas partes do mundo e do nosso Brasil? Estão querendo fazer um Mitzrayim, estão querendo fazer do nosso Brasil um Egito, onde as pessoas estão proibidas de ir e vir. Tem certos faraós aí que inclusive estão ditando leis. Aliás, não são nem leis, né? Estão ditando decretos. E pela legislação jurídica, decretos não são leis. E os decretos, eles estão abaixo das leis. E a lei suprema de um país, a sua Carta Magna, é a sua Constituição Federal. E se a Constituição Federal lhe garante liberdade de ir e vir, então essa Constituição, ela não é um Mitzrayim, ela não é um Egito. Mas quando, né, pretensos ditadores, né, estilo faraó, querem fazer da sua cidade, do seu estado, do seu país um Mitzrayim, um Egito, então eles fazem exatamente isso daí. Eles oprimem o povo. Mitzrayim é uma forma de oprimir as pessoas e fazer com que as pessoas tenham limitações e fronteiras. Até aqui você vai, até ali você fica e não pode sair dali. E hoje nós temos aí certos faraós que estão ditando decretos que são inconstitucionais, certo? E ditando esses decretos o que você pode e não pode comprar, por exemplo. É um Mitzrayim feroz. É um Egito feroz. É um faraó feroz. E por isso precisamos fazer igual o povo judeu na época do Egito. Clamar a Deus para que esses faraós caiam dos seus tronos, dos seus pedestais, e a justiça divina seja estabelecida. Já que muitos tribunais estão falhando na justiça, então o tribunal celestial não falha. E por isso nosso clamor a Deus para que ele coloque em ação o tribunal celestial, para que os perversos caiam por terra. Assim, sair do Egito significa conseguir liberdade das restrições. Depois de abandonar o Egito, os judeus passaram os próximos 49 dias no deserto, preparando-se espiritualmente para uma experiência monumental, a maior de todos os tempos, a entrega da Torá para Moshe e ao povo judeu no Monte Sinai. Aqui é a festividade de Shavuot, a outorga da Torá, que nós teremos depois que encerrarmos a contagem dos 49 dias. Então, né, por isso, a Torá, a entrega da Torá para Moshe ao povo judeu no Monte Sinai, ela também tem uma conexão com as nações, porque com Moshe, no Monte Sinai, Deus deu 613 mandamentos para os judeus especificamente, e deu 7 mandamentos. Ele outorgou a Moshe, ao povo judeu, para que através do povo judeu, dos seus sábios e dos seus rabinos, as nações tenham conhecimento das 7 leis universais e venham abraçar realmente o autêntico e verdadeiro monoteísmo
com fundamento judaico. Então esses 49 dias são exatamente para essas realidades. Esse é o período, segundo os nossos sábios, dedicado a um intenso refinamento do nosso caráter. Então, quando nós contamos hoje é o primeiro dia de Homer, hoje é o segundo dia de Homer, você está numa contagem unitária, no sentido assim, um dia por vez, até 49 dias. E segundo os sábios, nessa medida, que tem aqueles ensinamentos dentro da contagem, né, é um refinamento intenso do nosso caráter, para que nós possamos melhorar a nossa conduta de vida, ética, moral, espiritual, profissional e por aí afora vai, ok? Então, dentro desse refinamento, nós temos aí, sem sombra de dúvidas, o subir degrau por degrau, e isso vai trazendo com que as escalas das nossas emoções rumo a uma pureza cada vez mais elevada, né? Então é a conexão cada vez mais com Ein Sof, o infinito, o soberano do universo, ok? E dessa forma, então, hoje nós podemos contemplar há mais de 3.300 anos atrás, quando houve a outorga da Torá a Moshe e ao povo judeu no Monte Sinai. Assim, como o ensinamento explicitamente judaico diz, né? Assim como fomos escravos no Egito, também hoje em dia podemos estar escravizados às nossas personalidades, impelidos por forças sobre as quais, em geral, não temos quase nenhum controle, né? Os 49 dias de Sefirá, da contagem, nos ensinam como recuperar o controle sobre nossas emoções, mostrando-nos como refinar nosso caráter, nossas emoções, de uma forma que é baseada nas verdades eternas da Torá. A divindade é tudo, tudo é divindade. E então, após o período de 49 dias, então nós chegamos ao 50º dia, e isso significa Matan Torá, Matan Torá, que é exatamente entrega da Torá, alcançando plenamente a renovação interior pelo mérito de termos avaliado e desenvolvido cada um de nossos 49 atributos emocionais. Por isso, cada dia na contagem do Homer, nós temos aí um atributo relacionado diretamente a uma das nossas 49 emoções, certo? Qual é o significado do 50º dia de Matan Torá, a entrega da Torá? Nesse dia nós celebramos Shavuot. Ao conseguirmos, realizar tudo que nos foi possível através da nossa própria iniciativa, somos dignos então de receber um presente, porque Matan pode ser traduzido como entrega, ou pode ser também traduzido como presente. Então, um presente que Deus nos dá, que através da Torá nós temos o conhecimento das 7 leis universais e aquilo que é pertinente aos não-judeus para poder fazer, agir, obedecer de forma agradável ao soberano do universo. Dessa forma, nessa contagem, nós vamos aprendendo realmente com Deus, porque sozinhos sempre o ego vai falar mais forte, mas quando nós nos unimos com Deus, então nós conseguimos realmente vencer o ego, e dessa forma nós vamos refinando a nossa vida. Então nós recebemos a capacidade de alcançar e tocar o divino, não só para ser seres humanos educados, e sim que refinaram todas as nossas características nessa contagem, e sim para sermos seres humanos divinos,
não apenas seres humanos educados, mas essencialmente para sermos seres humanos divinos. Lembra o que o Rebbe nos disse? Quando nós nos conectamos com a divindade, quando nós nos conectamos com Deus, nós nos tornamos infinitos com Deus, por causa da fusão. E aqui os sábios nos trazem realmente o sentido sobre a contagem de Omer e festividade de Shavuot. Ou seja, o objetivo dessa contagem para chegarmos ao 50º dia na festividade de Shavuot não é apenas para que sejamos seres humanos educados, mas que nós sejamos seres humanos divinos, certo? Capazes de expressarmos-nos acima e além das limitações de nosso ser. É irmos além dos nossos limites. Sozinhos, nós não temos condições de o fazer. Então, por isso, é importante termos essa conexão com Deus. Então, a contagem, da Sefirá, que segue o êxodo do Egito, é um processo que devemos continuamente recriar em nossas vidas, de forma a alcançarmos a nossa verdadeira liberdade pessoal. Então, nessa contagem do Omer, nós precisamos estar aí conectados com essa realidade, a finalidade que Deus nos concede nos dias atuais é a nossa verdadeira liberdade pessoal. Nisto, não seremos escravos de ninguém, não seremos escravos de ninguém, nem de nem de qualquer faraó dos tempos modernos. Ok? Vamos à contagem do Omer. Então, a contagem do Omer. Conte hoje. São 5 dias de Omer. Então, nós estamos em Hod Shebechesed, que significa humildade na bondade. Você pode frequentemente ficar travado no amor, incapaz de perdoar o ser amado ou curvar-se e comprometer sua posição. Aqui, a humildade na bondade, ela está dizendo exatamente sobre você ficar, entre aspas, travado no amor e incapaz de perdoar o ser amado ou curvar-se e comprometer a sua posição. Normalmente, quando duas pessoas se amam, seja qual for o nível, o amor de irmãos, o amor de pai, de pais para com os filhos, de filhos para com os pais, o amor de 2 amigos, o amor da esposa e o marido, do marido à esposa, e assim sucessivamente. Esse relacionamento pessoal com as pessoas, como já desde o princípio da contagem nós temos visto a respeito do amor, um amor puro, um amor verdadeiro, um amor autêntico, um amor fiel, etc. e tal. E aqui nós estamos vendo sobre a contagem de hoje, a humildade na bondade. O que os sábios querem nos ensinar aqui? Que às vezes, frequentemente, você fica travado no amor, incapaz de perdoar o ser amado ou curvar-se e comprometer a sua posição. Quando fala que travado, entre aspas, no amor, está falando travado no amor seu, no seu eu, no seu ego. Você está travado no seu amor para com o seu ego. Por isso, incapaz de perdoar. Ou seja, eu vou me humilhar em perdoar, eu vou realmente me curvar diante desse pedido de perdão e vou aceitar o perdão numa boa e vamos continuar daqui para frente como se nada tivesse acontecido? Isto é estar travado no amor para consigo mesmo, para com o seu ego. O verdadeiro amor, o amor genuíno, o amor que edifica, ele perdoa em todas as circunstâncias. E não há realmente
humilhação, no sentido de curvar-se e comprometer a sua posição. Quando o amor é egoísta, o pensamento é esse. A minha posição de ser mais do que a minha esposa, que eu sou o homem, o cabeça da casa, né? Então eu vou comprometer a minha posição como chefe da casa, né? No meu trabalho, eu estou numa posição ali de chefe ou algo semelhante, né? E alguém cometeu uma falha lá e vem pedir perdão, se eu perdoar, eu vou comprometer a minha posição de chefe, vão achar que eu sou fraco, então eu não vou perdoar. Não. Então esse travado no amor, que é no seu ego, no seu próprio amor, no seu próprio eu, é que faz com que você seja incapaz de perdoar. Você está fora do amor autêntico, verdadeiro, do amor que realmente edifica, se eleva, ok? Ainda diz, Rod, introduz o aspecto da humildade no amor. Então o verdadeiro amor, ele é regado por humildade, tanto para perdoar como para pedir perdão também. A habilidade de elevar-se acima de si mesmo e perdoar ou ceder à pessoa que ama, apenas pelo mérito do amor. Mesmo se você está convencido que está certo. Mesmo que você esteja convencido que está certo, pelo mérito do amor, você precisa perdoar. É pelo mérito do amor. Não é pelo mérito do seu eu, do seu ego. É pelo mérito do amor. Porque este amor, ele está ligado diretamente a Deus. Certo? Então, o amor arrogante não é amor verdadeiro. Ponto. Amor arrogante não é amor verdadeiro. Quando uma pessoa não respeita a outra, não há amor verdadeiro. Não, você é meu amigo. Mas o negócio é o seguinte, você descasca a batata em cima daquela pessoa. Você diz, você é meu amigo, eu gosto de você, eu amo você. Mas você descasca a batata em cima dele. Você só sossega depois que você entornou ou entortou o caldo todo, né? E aí depois sai falando, você é meu amigo, hein? Eu te amo, hein? Até mais. Amor arrogante não é amor verdadeiro. Ponto. Acabou. Agora vem os questionamentos, né, de cada dia de homem, para que nós possamos refletir em cada pergunta para sabermos como nós respondemos a elas. Ok? Então, começa assim. O amor me humilha? Sou arrogante apesar disso, ou às vezes porque tenho a capacidade de amar? Percebo que a habilidade de amar vem de um lugar mais grandioso e elevado de Deus? Sabendo que o amor vem de Deus, entro no amor com humildade total, reconhecendo o grande privilégio de ser capaz de amar? Percebo que através do amor recebo mais do que dou? Aprecio a pessoa que amo por causa disso? Então esses questionamentos você precisa refletir e responder para você mesmo. Cuidado com as respostas. E aqui então os nossos sábios dão para cada um de nós o exercício do dia, dizendo assim: engula seu orgulho e reconcilie-se com uma pessoa querida com a qual você se desentendeu. Exercício do dia. Engula seu orgulho e reconcilie-se com uma pessoa querida com a qual você se desentendeu.
que eu posso falar para você? Bom exercício. Ó, só tem um professor que vai avaliar o teu exercício, se ele foi ótimo ou não. E esse exercício só tem 2 tipos de avaliação. Ou é ótimo, ou ele é péssimo. E só tem um professor que vai avaliar. O soberano do universo. Ok? Hoje nós estamos, portanto, no 6º dia de Pêssar, e a nossa leitura de hoje é em Bamidbar, Números capítulo 9, 1 a 14, com os comentários de Rashi, e na sequência eu quero falar para vocês a respeito de um Seder de Pêssar que salvou uma cidade inteira de ladrões e assassinos. É uma história espetacular, maravilhosa. Vamos à leitura então? Capítulo 9 de Números, do verso 1 ao 14, com os comentários de Rashi, que assim nos fala. Sobre o Pêssar no deserto, ok? Então, a Torá exporá a seguir as instruções de Deus para a oferenda do sacrifício de Pêssar, que ocorreria naquele momento oportuno, 14 de Nissan. E a partir do dia 1º de Nissan, Deus deu as instruções do cordeiro, separar, levar para casa, analisar se há algum defeito ou não, etc. e tal. Então Deus falou a Moshe no deserto do Sinai no 1º dia de Nissan, do ano 2449 a contar da criação, o 1º mês do 2º ano de seu êxodo do Egito, dizendo, ou seja, no 2º ano depois da saída do Egito, no 1º dia dos meses, no 1º dia do ano, do novo ano, o 2º ano, Então, Deus disse a Moshe, os israelitas ofertarão sacrifício de Pêssar aqui no deserto em seu tempo designado. Em todas as ocasiões, eles ofertarão o sacrifício de Pêssar em seu tempo designado, mesmo que caia no Shabat. Na tarde do dia 14 deste mês, vós os ofertareis em seu tempo designado, mesmo que estejais impuros em vossa maioria ou totalidade, por haverdes tido contato com o cadáver, vós o ofertareis em conformidade com todos os decretos que se aplicam a ele intrinsecamente, isto é, que seja um cordeiro macho, sem defeito, 1 ano de idade, e em conformidade com todas as normas. Moshe falou aos israelitas para ofertarem o sacrifício de Pêssar. Assim ofertaram o sacrifício de Pêssar na tarde do dia 14 do 1º mês, no deserto de Sinai. Os israelitas fizeram exatamente conforme tudo que Deus ordenara a Moshe. Porém, havia homens que se tinham tornado ritualmente impuros por causa de contato de um cadáver e, portanto, não podiam ofertar o sacrifício de Pêssar naquela ocasião. Então eles se aproximaram de Moshe e de Arão juntos na tenda que lhes servia de casa de estudo naquele dia. Esses homens disseram a Moshe, estamos ritualmente impuros por causa do contato com o cadáver. Contudo, no ano passado, o cordeiro de Pêssar não foi comido como sacrifício. Todos simplesmente abateram o cordeiro, puseram o sangue sobre as ombreiras das portas e comeram a carne. Por que haveria de ser diferente este ano? Talvez ele só deva ser abatido como sacrifício quando adquirir sua plena força legal ao entrarmos na terra de Israel. Este ano trata-se de um caso excepcional. E quem pode dizer que as leis que vigorarão mais tarde se aplicam agora também? Por que então havemos de ser excluídos do abate e da ingestão do cordeiro de Pêssar agora? Moisés respondeu, é verdade que no ano passado o cordeiro de Pêssar não foi abatido como sacrifício,
Mas Deus disse que este ano ele deve ser tratado como sacrifício. E como sabeis, só indivíduos ritualmente puros podem ofertar sacrifício. Então eles argumentaram, se é assim, segue-se que o sacrifício de Pêssar tem dois componentes, ofertá-lo como sacrifício e comê-lo. Por ser carne sacrificial, entendemos que não podemos comê-lo, porém, deixa-nos ao menos realizar o aspecto sacrificial do ritual. Porque havemos de ser excluídos da oferenda do sacrifício de Deus em seu tempo designado, como os outros israelitas? Deixa-nos abater os nossos cordeiros fora do tabernáculo, e então o sangue poderá então ser aspergido do lado de dentro, em nosso nome, por sacerdotes ritualmente puros, e outras pessoas ritualmente puras comerão a carne em nosso lugar. Então Moisés disse-lhes, esperai, e eu ouvirei o que Deus me ordenará a vosso respeito neste caso. E Moisés, como era um profeta tão elevado, que sabia que podia consultar Deus sempre que julgasse necessário. E então Moisés procurou a presença divina e levou a questão. E Deus falou a Moisés em resposta, dizendo, fala aos israelitas, dizendo, os homens ritualmente impuros não racionaram corretamente. A oferta e a ingestão do sacrifício de Pêssar estão intrinsecamente ligados, são inseparáveis. E todo aquele que for desqualificado para comê-lo também não poderá ofertá-lo. Não obstante, há uma maneira alternativa de cumprirem este mandamento. Todo indivíduo que se tornar impuro por contato com o cadáver ou se encontrar fora do pátio do tabernáculo durante o tempo em que o sacrifício possa ser ofertado, mesmo que esteja só minimamente longe dele e mesmo assim não entre para ofertar o sacrifício, ou sem saber tiver pão fermentado em sua posse, esteja tal indivíduo entre vós ou em gerações futuras, poderá ainda fazer um sacrifício de Pêssar a Deus. Mas ele o ofertará na tarde do 14º dia do segundo mês, não do primeiro mês, que será o mês de Iar, em vez do primeiro mês de Nissan. As outras leis da oferenda de Pêssar, porém, se aplicam. Ele o comerá com pão não fermentado e ervas amargas. Não deixará nada dele até amanhã, e não quebrará nenhum de seus ossos. Ele ofertará em conformidade com todos os decretos referentes ao sacrifício de Pêssar. No entanto, não precisará tirar o pão fermentado de casa, e o dia por si só não é considerado de festa para ele, pois trabalho é permitido. Porém, se o homem que estiver ritualmente puro e não estiver em viagem, deixar de fazer o sacrifício de Pêssar, sua alma será cortada de seu povo, e ele morrerá prematuramente sem filhos, porque ele não ofertou a oferenda de Deus em seu tempo designado. Essa pessoa carregará o seu pecado. Se um convertido juntar-se às vossas fileiras e residir convosco, assim vier a ser obrigado a ofertar o sacrifício de Pêssar a Deus, não o ofertará imediatamente após a conversão. Ele o ofertará em conformidade com os decretos do sacrifício regular de Pêssar e suas normas, isto é, no dia 14 de Nissan, como fazem os israelitas natos. Assim, um só decreto se aplicará a todos vós, ao convertido e ao cidadão nativo ou natural da terra. E aqui nós encerramos, então, a nossa sexta aliá. Resumindo aqui sobre a questão do Pêssar e daqueles que foram e pleitearam uma segunda oportunidade. Ou seja, o que aconteceu? O próprio Deus disse e respondeu a Moshe, estes que perderam o Pêssar, eles poderão fazê-lo no segundo mês. Ou seja,
O Pêssar foi feito naquele dia, 14 de Nissan. Então, no mês seguinte, no mês de Iyar, né, 30 dias posterior, eles farão então o segundo Pêssar, que é conhecido como Pêssar Sheni. Então, eles farão o segundo Pêssar. Então, os que perderam a oportunidade no primeiro Pêssar, eles poderão fazê-lo no segundo Pêssar. Então, eles terão aí 30 dias para se prepararem adequadamente para o fazer. No caso específico dos dias atuais, certo? Então, quem perdeu a oportunidade do primeiro Pêssar, que foi feito dia 14 de Nissan para o dia 15 de Nissan, então, para esses, né, há o seu Pêssar Sheni, que vai cair exatamente no dia 14 do mês de Iyar, que é o próximo mês, que corresponde ao calendário gregoriano, no dia 26 de abril, certo? No dia 26 de abril é o dia de Pêssar Sheni. Quem perdeu a oportunidade do primeiro poderá fazê-lo no dia 14 de Iyar, no dia 26 de abril, ok? Até lá nós vamos ainda ter aí os comentários sobre o Pêssar Sheni, ok? Então, aqui nós encerramos a nossa sexta Aliá, e amanhã a nossa sétima Aliá, a nossa sétima leitura da semana de Pêssar, está no livro de Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17, e vamos até o capítulo 15 e verso 26, ok? Êxodo capítulo 13, verso 17, até o capítulo 15, verso 26, será a nossa sétima Aliá, amanhã. Ok, vamos então para a nossa história, o ceder que salvou uma cidade, né? Então, vamos lá. No ano 5508, que corresponde 5508 a contar da criação, e o ano gregoriano foi o ano de 1848, na Europa. A Europa foi varrida por uma onda de revoluções. Foi uma época difícil, esses anos 1848. Muita guerra civil, muita guerra entre as nações ali em toda a Europa. E em quase todos os países, os camponeses eram destituídos e os trabalhadores se levantaram contra os seus opressores para destruir o perverso sistema sob o qual tinham sofrido por tantos séculos. Nesta luta pela liberdade, os judeus, a nação que tinha sido a primeira a colocar em prática os mesmos ideais pelos quais os novos reformadores estavam lutando, foram feitos de vítimas. Bando de ladrões itinerantes e assassinos, cuja ideia de liberdade era o direito de saquear e matar, com frequência atacavam as colônias judaicas e as roubavam em suas últimas possessões, né? Dentro desse escopo aqui, dessa intimidade da história, então, aquelas, né, dentro das pessoas que estavam lutando por verdadeira liberdade, dentro delas havia certos grupos de pessoas que eram verdadeiros ladrões e assassinos. Eles achavam que a liberdade seria roubar e matar gratuitamente. É o mesmo que acontece nos dias da Era Moderna. Nós vemos aí pessoas que estão lutando pela verdadeira liberdade e elas saem para fazer as suas manifestações de forma decente, ordeira, sem quebrar, sem destruir nada, sem agredir ninguém. Mas nós vemos ao mesmo tempo, né, grupos diversos aí que em nome da liberdade, em nome da livre expressão, certo? Saem quebrando tudo, destruindo tudo, tacando fogo em tudo, agredindo as pessoas gratuitamente. E há vários casos através disso daí, pessoas que chegaram a óbito. Então essa cambada é a cambada de ladrão e assassino. São ladrões e assassinos, como aconteceu neste período da Europa, em 1848. Usavam
né, o slogan de liberdade para poder roubar e matar. É a mesma coisa que certos grupos que tem aí na era moderna aí fazendo a mesma coisa. É um bando de ladrões e assassinos, ok? Assim, no dia anterior a Pêssar, naquele ano, que chegou a notícia sobre um ataque iminente a uma cidade na província de Alsácia, né? Essa província, a Alsácia, ou região de Alsácia, ela está na França. E ao leste, ela tem como fronteiras aí a Alemanha e a Suíça, né? Então, essa região, essa província da Alsácia, né, pertence à França e faz fronteira ao leste com Alemanha e Suíça, para você localizar na Europa esta cidade, este lugar. Uma carroça carregada de mercadorias e provisões para Pêssar, para a comunidade judaica ali, tinha sido detida por um bando de ladrões na estrada. Em vez de saquearem toda a carga da carroça, levaram apenas algumas garrafas de vinho, porque, como o cocheiro os ouvira dizer, de qualquer maneira a cidade inteira logo estará em nossas mãos, diziam os ladrões, os assassinos, os baderneiros, incluindo aquela carroça e sua carga completa. Então essa cambada de ladrões e assassinos aqui, eles comentaram entre si, vamos pegar só um pouco de vinho aqui para nos embebedarmos, porque daqui a pouco toda essa cidade, o que ela possui, seus habitantes e essa carroça, tudo vai passar a pertencer a nós. Então, o condutor disse, né? Não precisamos nos preocupar durante algumas horas, quando ele fez a entrega da carga na cidade, porque quando os deixei, eles estavam todos bêbados, muito daquele vinho que roubaram. Porém, assim que ficarem sóbrios, eles virão aqui para a cidade para nos atacar. São cerca de 200 homens, mais ou menos, e todos estão muito bem armados. Então essa foi a notícia que o carroceiro trouxe ali para a comunidade judaica nessa província de Alsácia, na França, né? Então os judeus não sabiam o que fazer. Seu primeiro impulso teria sido correr para casa, se esconder o máximo possível os seus pertences, mas agora o sol estava se pondo e estava na hora das preces noturnas. O problema foi resolvido para eles por um dos membros mais ricos da comunidade, Samuel Leib, e muito respeitado na comunidade. Então Samuel Leib, ele disse, primeiro iremos à sinagoga e depois que terminarmos de rezar, discutiremos os planos para enfrentar o perigo que se avizinha. Nas sinagogas, Samuel, ele delineou seu plano de ação. Todos deveriam ir para casa, colocar seus valores em lugar seguro. Então os homens fisicamente aptos deveriam retornar com machados, facas ou qualquer outro tipo de arma que encontrasse em sua casa e se dirigissem até a casa de Samuel Leib. E ali, disse ele, na minha casa é o primeiro lugar que eles atacarão. É a única casa antes a única casa antes da minha é a cabana de Arão, o açougueiro, que verão logo que nada tem a ganhar roubando aquela casa pobre. Porém, quando chegarem à minha casa, nós, com a ajuda de Deus, daremos a eles uma batalha que jamais esperam e salvaremos a nossa cidade. Os homens seguiram então a sugestão do Samuel Leib, e meia hora depois cada homem apto da cidade se reunia na casa dele. E todos estavam ali da comunidade, menos uma família. Exatamente quem? O açougueiro, conhecido como Harão Nir, que era exatamente a cabana do pobre açougueiro que Samuel Leib tinha mencionado, que era a primeira casa da comunidade
em que os ladrões assassinos encontrariam. E como eles viriam que nada tinha para roubar, a sequência, a primeira casa seria do rico Samuel Leib. Então, quando eles perceberam que Arão não estava ali, o açougueiro, então Samuel Leib mandou 3 homens rapidamente, fortemente armados para a batalha, e enviou para a casa de Arão Leib, para que lá fosse e trouxesse ele e sua família para serem protegidos. E ele, o açougueiro, pudesse estar entre ali os valentes para proteger a cidade e a comunidade. Mas quando eles chegaram na casa do açougueiro, Arão, o açougueiro, quando eles abriram a porta, ficaram perplexos. O que é isso que está acontecendo aqui? Diante desse iminente perigo avassalador que somos ameaçados, Arão e a sua família simplesmente estavam sentados à mesa, cercados em ambos os lados pela sua família, e estavam ali celebrando o Seder de Pêssar. E então, aqueles homens apavorados, medrosos, diante do iminente perigo, então eles chegaram para Arão e disse: por favor, perdoe-me por entrarmos assim na tua casa, mas nós precisamos que você venha conosco, esteja conosco, por causa disso, disso, disso e mais isso. O perigo é real, né? Então, então Arão, o açougueiro, respondeu àqueles valentes homens que estavam dispostos a proteger toda a comunidade, né, diante daquele perigo iminente. Então ele disse: por favor, perdoe-me por não ir à casa de Samuel Leib. Hoje é Yom Tov, é Seder de Pêssar, celebrada hoje em todos os lugares onde existem judeus. No mundo inteiro estamos em Yom Tov, celebrando a noite de Pêssar. Não é a noite na qual todos os judeus estão protegidos de qualquer perigo, onde Arão disse: não é Leil Shimurim, a noite na qual todos os judeus estão protegidos de qualquer perigo? Sinto muito, mas não posso juntar-me a vocês na casa de Samuel Leib. Até que o perigo esteja na minha porta, não posso violar a santidade desta festa. Quando Arão ele respondeu àqueles 3 varões que foram ali, não é Leil Shimurim, ou seja, a noite na qual todos os judeus estão protegidos de qualquer perigo? Lembra o que nós lemos na Aliá de ontem, quando Deus ele orientou sobre o Pêssar? São 3 grandes peregrinações que os varões de 20 a 60 anos precisam fazer em Jerusalém, que é Pêssar, Shavuot e Sukkot. E Deus diz a Moshe disse ao povo judeu: todo varão que se colocar nessas grandes peregrinações para essas 3 grandes festividades, eu tirarei dos homens maus a cobiça dos seus olhos, o desejo dos seus corações com referência à sua casa, às suas propriedades. Eles perderão o desejo de saquear aquela casa. Nós lemos ontem na nossa aliá. Ou seja, Deus disse para Moshe e Moshe falou para o povo: todo aquele que se colocar a caminho para obedecer a mitzvah das 3 grandes peregrinações para as festividades, Pêssar, Shavuot, Sukkot, Deus disse: eu protegerei a sua propriedade. Eu protegerei aqueles que estiverem em sua casa. Então é exatamente isso Arão que estava dizendo àqueles 3 homens. Enquanto o perigo não estiver à porta da minha casa, não vou violar a santidade deste dia, porque hoje é o dia
em que Deus diz que todos os judeus estarão protegidos. Vou continuar o meu ceder de Pêssar. Então aqueles homens, impressionados pela coragem e a humildade do açougueiro, retornaram e avisaram ali na residência do Samuel Leib, em contraste com a paz que ele encontrou lá na casa de Arão. Quando eles chegaram ali na casa de Samuel Leib, estava um alvoroço. Todo mundo falando, todo mundo conversando, e como que vamos fazer? E eles são 200 homens, são assassinos, ladrões, são violentos. Então estava aquela balbúrdia, como diz, né? Então aqueles 3 homens, quando chegaram ali, viram tudo aquilo lá. Eles sentiram a diferença do Shalom que estava na casa de Arão e a falta de Shalom que estava aqui. E eles relataram, né, o que eles viram e o que eles ouviram. Então, os homens foram enviados para vigiar as posições do inimigo e após muitas horas reportaram que o bando inteiro se colocara em marcha. Ou seja, o Samuel Leib, né, mandou alguns daqueles homens ali para ficar, né, na moita, na escuridão, vigiando o acampamento dos bandidos, dos ladrões e assassinos. Né? Quando eles começassem a se colocar em marcha, então eles se deslocariam para avisar o pessoal lá para se prepararem, que a batalha seria iminente. Então, rastejando perto do acampamento do inimigo, oculto entre as árvores, os espiões tinham conseguido entreouvir os planos dos ladrões. Então os ladrões e assassinos se reuniram na praça da cidade, a um chamado chefe, né? Entre eles tinha um que se destacava como sendo o chefe, para iniciarem o ataque. Então os defensores esperaram tensos pelo momento fatídico. Os bandidos chegaram, uma pesada nuvem de trevas cobria a cidade, até os habitantes não judeus tinham apagado suas luzes e escondido seus pertences. Ou seja, quando os bandidos chegaram na cidade, tudo estava às escuras. Todas as casas estavam com as suas luzes apagadas. Mas havia um ponto luminoso. Havia uma luz. E quando eles olharam para aquela única casa que tinha luz, era exatamente a casa de Arão, o açougueiro. Então os bandidos chegaram. Então eles foram para aquele ponto de luz, em que todo aquele mar de escuridão, só aquela casa se destacava, um ponto de luz. Então eles foram devagarinho, os ladrões se aproximaram com toda a cautela, porque havia uma suspeita no ar. Parece que eles estão esperando por nós. Será que essa casa que tem uma luz, será que não é uma armadilha para nós? Então vamos devagar. Vamos devagar. Vamos nos aproximar cautelosamente, dizia o chefe. E eles então partiram. E chegaram lá, de dentro eles perceberam que vinha o som de vozes. E eles falaram, o chefe falou, o que é isso? Aí foram se aproximando e perceberam que era um cântico. As pessoas estavam dentro daquela casa, estavam cantando. Se aproximaram mais. E ali eles viram Arão e a sua família, alheios completamente ao perigo que estava em torno da sua casa, porque os bandidos, eles cercaram aquela casa. Eles estavam celebrando o ceder de Pêssar. Os ladrões estavam prontos para atacar, mas o chefe do bando fez-los esperar. Esperem, ainda não é o momento de atacar. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Então, levando com ele o seu lugar-tenente, quer dizer, o seu braço direito imediato, postou perto da janela, espreitou a sala. Ele começou a analisar, olhar, observar o que estava acontecendo dentro daquela casa,
naquela sala. E a cena que ele viu, inspiradora aos seus olhos, viram, sentados à cabeceira da mesa, coberta com uma toalha imaculada de linho branco, estava Arão e sua mulher, contemplando tudo como um rei e uma rainha. Essa foi a visão do chefe do bando. Parecia que estava ali um rei e uma rainha, e ao redor deles estava a família real, os príncipes e as princesas, os filhos e as filhas de Arão, o açougueiro. Todos os modestos tesouros que eles possuíam estavam exatamente sobre a mesa, em homenagem ao dia festivo. Seus rostos reluziam um brilho que expressava o entusiasmo espiritual que os libertava das preocupações do cotidiano. Tudo ali falava do passado glorioso e do futuro mais ainda glorioso da nação judaica. O tenente, o braço direito do chefe, coçou a cabeça, olhou para o lado, olhou para o chefe, olhou para o bando que estava em volta da casa e perplexo ele ficou de ver toda aquela cena. Já tinha visto muitas coisas, ele já tinha visto muitas vezes o açougueiro ir ao vale onde ele morava para comprar um animal e jamais suspeitara que Arão pudesse estar tão interessado em assuntos sagrados. Bem, disse ele finalmente, o braço direito do chefe, o que estamos esperando? Vamos ao trabalho. Nós viemos aqui para quê mesmo? Para saquear. Não esqueço que esse bando era de toda a circunvizinhança. Aqueles que achavam que liberdade é poder destruir, atacar, agredir, incendiar e matar as pessoas. Era ali, daquela região. E eles conheciam Arão, o açougueiro. E então, o braço direito do chefe, depois de perplexo ver tudo aquilo, ele olhou para o chefe e falou, bom, o que estamos esperando? Vamos ao trabalho. Com dificuldade, o ladrão-chefe, olha que beleza, hein? Tirou os olhos da janela, tinha entrado numa espécie de transe, a visão que ele presenciou, que ele vislumbrou. Percebeu como era indigno de infligir sofrimento às pessoas que pareciam anjos, em sua santidade e perfeição. Lentamente, voltou-se para o seu comandado e disse, vamos sair desta cidade. O tenente, o braço direito do chefe, estava a ponto de objetar, mas impressionado pelo tom da voz do seu chefe, percebeu que discutir seria não apenas inútil, mas poderia ser perigoso. Ele era o chefe. Mas o que diremos aos outros? Disse o lugar-tenente, o braço direito do chefe. Então ele disse, não se preocupe, eu cuido disso. Foram, juntou o resto do bando num canto, e assim ele se dirigiu ao seu bando, gritou, os judeus usaram sua magia negra contra nós. Se não partirmos agora mesmo, estamos perdidos. Rapidamente os homens deram meia volta e em questão de minutos não havia um na redondeza daquela cidade. Sumiram todos. A magia negra que ele estava se referindo aqui, não é que eles praticavam magia negra. É que para eles que não entendiam a questão do nível espiritual, celestial, sobrenatural, os milagres que Deus fez com a saída do povo do Egito, e eles conheciam essa história toda. Então eles conheciam como magia negra. Então o chefe, como todo bando, conhecia muito bem a saída do povo judeu do Egito, o que aconteceu às 10 pragas, a passagem do mar.
em terra seca. As nuvens de glória que estavam com o povo durante o dia, as colunas de fogo que estavam com o povo judeu durante a noite, todos estes milagres, estas coisas sobrenaturais, eles tinham conhecimento. Mas ele falava que era magia negra. Então, naquele momento, o chefe do bando disse: fujamos, saiamos desta cidade, porque os judeus, eles usaram a magia negra contra nós. Assim como os seus inimigos, Faraó, o grande Faraó, e o seu exército poderosíssimo, o mais poderoso de toda a terra daqueles dias, não puderam suportar a magia ou a mágica dos judeus. Vamos antes que eles exterminem conosco. Não ficou um para contar a história. Todos fugiram. E Arão e os seus filhos, como rei e rainha, como príncipes e princesas, continuaram celebrando Pessach. Deus não disse que protegeria os judeus nesta noite? E aí? E o restante da cidade? E o pessoal do Samuel Leib, que estavam armados, entre aspas, até os dentes, machado, machadinha, faca, lança, bolinha de gude, estilingue e mais não sei o quê? E aí? Estavam armados até os dentes, não faltou palito de dente. O tempo passou, ninguém apareceu. Depois que o último invasor partira, diversas sombras se mexeram nas trevas que cercavam a casa do açougueiro. Eram os espiões que tinham vindo vigiar o inimigo. Correram à casa de Samuel Leib. Lembra dos vigias que o Samuel Leib mandou para que na sombra da escuridão eles pudessem vigiar o bando? Eles viram tudo acontecendo. Então eles correram para a casa de Samuel Leib e relataram o impressionante acidente. Todos, ele disse, vocês precisariam ver o que nós vimos. Eles olhavam pela janela, não falaram nada, ficaram inertes. E de repente, o chefe do bando reuniu o bando mais ao largo da casa e gritou para eles alguma coisa e eles saíram correndo, não ficou um. E Arão e a sua família continuam celebrando o Pessach. Então, todos foram à casa de Arão. O açougueiro e sua família estavam à mesa de Pessach, alheios ao perigo que tinham corrido. Portanto, foi uma grande surpresa para eles quando Samuel Leib, o ricaço da comunidade, e os outros homens vieram calorosamente apertar sua mão. Quando eles explicaram o motivo de sua visita, o que aconteceu, que ele não viu, mas os vigias viram. Lembram que a Torá diz que quando um relato é dito por duas testemunhas, é verdade? Os dois vigias, as duas testemunhas que viram, relataram a Leib e todos os homens que estavam na sua casa. A palavra de duas testemunhas, ela tem valor, tanto diante do tribunal terreno, como do tribunal celestial. E eles foram lá. E quando Arão, o açougueiro, ficou sabendo, ele simplesmente disse, não foi nada que eu tenha feito, apenas fiz o ceder como deve ser, e Deus é que fez a sua parte. Vejam vocês, Deus não disse que protegeria todos os judeus nesta noite? Eu só fiz o ceder, e Deus fez a parte dele. Façamos a nossa parte. Deus fará a sua. Amanhã
às 14 horas, à tarde com a Torá. Uma boa preparação de Shabbat, um Shabbat Shalom a você, a sua casa. Lembre-se, quando você está no caminho da obediência, das 7 leis universais, da Teshuvah, da Tefilá, da Tzedaká, do estudo de Torá, Deus guarda a tua casa, que significa Deus faz a sua parte, Ele abençoa você, guarda a sua família e os seus bens. Shabbat Shalom, até amanhã, à tarde com a Torá.